É, pessoal, a decisão que saiu agora há pouco do ministro Flávio Dino, que proíbe a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, deixou os bolsonaristas completamente desesperados e eles vieram em peso às redes sociais tentar atacar a decisão do ministro e estão passando uma vergonha histórica, pessoal. E o Eduardo Bolsonaro foi um deles. Olha a cara que o Eduardo Bolsonaro apareceu em vídeo após a decisão do ministro Flávio Dino. O cara tá desesperado com o plano que deu errado, pessoal. Ele gravou um vídeo agora há pouco que nós vamos reagir, no qual ele pede ajuda, pasmem, ao mercado financeiro para tentar salvá-los nessa situação. Ele já pediu ajuda de muita gente aqui no Brasil e ninguém atendeu. Agora ele resolveu apelar para o sistema financeiro, dizendo que se eles não ajudarem, eles afundarão junto com o Brasil. Nós vamos ver na íntegra a reação de Eduardo Bolsonaro desesperado, também a reação de Nicolas Ferreira, de Flávio Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro. Vários bolsonaristas lambibotas já reagiram desesperados. Mas antes eu já queria pedir para você curtir o vídeo, já curte esse vídeo aí, pessoal, porque essa notícia é maravilhosa. Curte aí para nos ajudar e se for novo aqui, se inscreva no canal. Olha só, a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente ainda não são inscritas aqui no canal. E se for o seu caso, se inscreve aí para nos ajudar. Não custa nada para você e você vai receber os vídeos em primeira mão. Dito isso, pessoal, vamos à notícia, começando pelo vídeo de Eduardo Bolsonaro, que apareceu desesperado pedindo ajuda do mercado financeiro para salvá-los nesse momento. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente, e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Tá aí o vídeo que ele acabou de gravar. Rapaz, dá pra perceber o desespero na cara dele. Isso mostra, pessoal, que ele não tem mais a quem recorrer politicamente. Ele já tentou pressionar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo se manteve irredutível. Ele tentou pressionar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, na figura de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, também ambos se manteram irredutíveis e não cederam para Eduardo Bolsonaro. E agora ele parte para a atitude desesperada de tentar pressionar o mercado financeiro, as elites financeiras do Brasil, dizendo que se eles não ajudarem, eles vão afundar junto com o nosso país. Tudo isso com essa cara de muito brabo que ele ficou com a decisão do ministro Flávio Dino. Fato é que a situação é crítica para Eduardo Bolsonaro. Essa decisão do ministro Flávio Dino anula toda a luta que Eduardo teve nos Estados Unidos para tentar se vingar do ministro Alexandre de Moraes, atingindo também o nosso Brasil, e agora com uma simples decisão, o ministro Flávio Dino torna nulas todas as ações de Eduardo Bolsonaro. Que situação maravilhosa. Quem também reagiu, pessoal, desesperado foi Flávio Bolsonaro. E ele enlouqueceu, pessoal. Disse que o Supremo Tribunal Federal assinou hoje o AI-5 do Poder Judiciário. É cada uma que a gente tem que ouvir, pessoal. O desespero é tão grande que ele disse que o ministro Flávio Dino acaba de isolar o Brasil do mundo e que amanhã o nosso país pode ser estrangulado financeiramente, tudo isso para proteger o ministro Alexandre de Moraes. A verdade que esses caras se negam a enxergar é que a decisão do ministro Flávio Dino, ela simplesmente reforça a soberania judicial do Brasil, manda um recado claro para os países que querem interferir na nossa soberania nacional, por fim, mostra que o Brasil não se dobrará. Vocês concordam? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like, e também teve reação do Nicolas Ferreira. Segundo o Poder 360, o Chupetinho endoidou. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal estaria tentando destruir o Brasil para salvar o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, abre aspas, vão destruir o Brasil para salvar 11.
Para esse vira-lata traidor da pátria, o Brasil deveria ceder a todas as pressões dos Estados Unidos e a todas as ameaças e entregar tudo que os norte-americanos pedem, como se o nosso país não tivesse soberania nenhuma. Também teve reação de Gustavo Gayer, que partiu para o mesmo comentário de Nicolas Ferreira, disse que Dino decidiu destruir o Brasil para salvar seu aliado favorito, seu sancionado favorito. O Luciano Zucco também reagiu e disse que o ministro Flávio Dino estaria protegendo o Alexandre de Moraes e colocando o Brasil em risco. Maurício Marcon também foi outro que classificou a medida como um atentado ao sistema financeiro, e vários outros bolsonaristas que partiram para a mesma linha, mostrando o desespero completo de todos os gados que antes estavam comemorando as ações de Eduardo Bolsonaro contra o nosso país, comemorando a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, e agora veem que tudo foi por água abaixo e se desesperam com um recado dado pelo ministro Flávio Dino aos norte-americanos. Outra notícia, pessoal: as ações de Donald Trump contra o Brasil, as taxações contra o mundo estão atingindo em cheio o povo norte-americano. Um dos reflexos mais alarmantes para os americanos é o preço da carne, que disparou e alcançou R$150 o quilo. É isso mesmo, pessoal. O aumento foi de 3,3% segundo a CNN. Isso aqui é só um retrato que mostra que por onde a extrema-direita passa, o país sofre e o povo sofre. Estamos chegando em 2026 e é importante que o povo brasileiro lembre-se de tudo isso na hora de tomar a sua decisão em 2026. E não é só com o presidente, também é necessário eleger senadores e deputados federais alinhados para que o presidente consiga governar em prol do povo brasileiro. Caso contrário, a situação praticamente continuará a mesma, com a extrema-direita tentando travar os trabalhos nas duas casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados. E tem um vídeo vergonhoso que eu separei para vocês agora aqui, um vídeo de um verdadeiro covarde que gera vergonha alheia em quem assiste. É um pequeno trecho da entrevista do Caiado. Como vocês sabem, ontem Carlos Bolsonaro, endossado por Eduardo Bolsonaro, xingou de ratos oportunistas, covardes e canalhas os governadores bolsonaristas que lutam para ser o candidato a presidente da República de Jair Bolsonaro. E o primeiro a dar uma entrevista ao Globo News foi o Caiado. E vocês acham que ele reagiu a essa fala de Carlos Bolsonaro e se mostrou um homem? Não, ele se mostrou um covarde e se humilhou dizendo que entende Carlos Bolsonaro. Dá para acreditar? Olha isso. Eu entendo esse desabafo e esse desespero de um filho que vê um pai, querendo ou não, numa prisão domiciliar, sem sequer ser julgado. Dá pra acreditar nisso, pessoal? O cara não reagiu, o cara só disse que entende. Foi ofendido por Carlos Bolsonaro, chamado de rato, de covarde, de oportunista, que inclusive desabafo esse que foi endossado pelo Eduardo Bolsonaro, que compartilhou nas suas redes sociais. Que cena patética. E esse cara quer ser presidente da República. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo sobre o que vocês acharam das notícias. Não saia do vídeo sem deixar o like, pessoal. Curte para nos ajudar. Compartilhe a informação. Logo mais a gente volta com mais vídeos para vocês. Até mais.